Programa Jair Carvalho Esporte, se inscreva, tá bombando, tá legal. Aqui é um programa dedicado à China Azul. Falamos das outras equipes, naturalmente, com todo respeito e carinho. Mas o carro-chefe desse programa é a China Azul, é o cabuloso. Sextou em grande estilo, 5 para o meio-dia, horário de Brasília. Estamos ao vivo em cores, canal Jair Carvalho Esporte. Se inscreva, tá bombando, tá legal. Senta o dedo no like, porque aqui você tem opinião, aqui você tem voz. Aqui nós não passamos pano. Tem muita gente passando pano. Depois de tomar de 4-0 do Botafogo, tem gente passando pano pro Tite. Eu não passo pano para ninguém. Eu não passo pano para ninguém. E vou dizer mais. Vai ganhar do Betim, vai ganhar do Coritiba, vai permanecer no clube e vai afundar o Cruzeiro. A dívida que ele tem com o Atlético Mineiro, ele está pagando. Perdeu para o Atlético Mineiro e vai jogar o Cruzeiro na segunda divisão. Esse é o objetivo principal. É a dívida que ele diz que tem com o Atlético Mineiro. Porque ele jogou o Atlético Mineiro na lama, ele jogou o Atlético Mineiro na segunda divisão em 2005 e quer fazer o mesmo com o Cruzeiro. Eu teria mandado embora ontem à noite no vestiário. 4-0 é inadmissível. O Cruzeiro perder para o Botafogo é super normal, como é normal o Botafogo perder para o Cruzeiro. 1-0, 2-1, 3-2, 4-0, com aquele futebol pobre. E eu falei para vocês, quando foi contratado, esse cara deixou terra arrasada na seleção brasileira, deixou terra arrasada no Flamengo. O Flamengo tem 2 times. O time reserva, se botar para jogar, é melhor do que 16 equipes do país. Ele afundou o Flamengo. Foi mandado embora, Felipe Luiz entrou, ganhou tudo. Ou seja, o erro era dos jogadores ou era do técnico? Ultrapassado, limitado, né? Tá mais do que provado isso. Outra coisa. Um cara que não se atualizou, um cara que tem um discurso professoral, que o Paulo César Caju sacaneava no Globo todo dia. Último terço do campo, o externo é o cacete. Último terço do campo é o cacete. Sabe? Veio querer criar nomenclatura porque não sabe nada de futebol. Eu avisei quando veio. O Cruzeiro contratou o pior treinador. Ou melhor, ex-treinador em atividade. Não adianta, gente. Vai ganhar do Betim, vai ganhar do Coritiba, vão mantê-lo e o Cruzeiro vai se afundar. Não vai ganhar porra nenhuma esse ano. Eu estou avisando aqui antes, como avisei quando contrataram ele. E outra coisa, vocês superestimaram o Gerson. É um jogador absolutamente normal de meio campo. Acima dos outros que estão por aí. Mas normal. Um cara que não vai ganhar título pro Cruzeiro. Não é o cara que põe a camisa nas costas e fala assim, vem galera, vamos ganhar o título. Não é um Almada, não é um Arrascaeta. Né? Bom de bola é aquele garoto ontem, o argentino lá, deitou e rolou. Deitou e rolou no Cruzeiro ontem. O primeiro gol foi pintura, driblou 6, não tomou conhecimento de ninguém. Sabe? Então, gente, pelo amor de Deus, a derrota de ontem é para ser demitido no vestiário. Derrota cachapante. Kleber Alves, fora Tite, já tinha que ser demitido no vestiário. Acorda, Pedrinho, é verdade. Sabe? O Pedrinho tem todos os méritos, contrata, gasta dinheiro e tal. Mas peraí, não sabe tudo de futebol, não. Como eu também não sei tudo, ninguém sabe tudo de futebol, não. Mas eu tenho experiência gigantesca no futebol, trabalhando. Né? E conheço esse cara da época de seleção brasileira. Thiago Lúcio, eu não queria criticar com 2 jogos, mas depois dessas 2 últimas derrotas, ele tem que ir embora logo. Eu falei, amigo. Vocês acharam, não, gente, você não gosta do time? Não gosto mesmo, não. Acho o pior treinador, ele fez a 200 milhões de brasileiros sofrerem durante 6 anos. Sabe? Eliminatória é o cacete, para usar o termo que eu estou usando agora. Eliminatória é o cacete. Não vale porra nenhuma. Eliminatória e merda é a mesma coisa. Quero ver ganhar a Copa do Mundo. Sabe? Joel Lemos. Tite técnico ultrapassado, sem leitura nenhuma de jogo. É isso aí, Joel. Joel é da minha geração. Estou vendo pela foto dele. É da minha geração. Conhece futebol. Sabe? O cara que não ganhou nada. Gente, o cara foi campeão no Corinthians em 2011. Time deixado pelo Mano Menezes que foi para a seleção. 2015 é a mesma coisa. O Mano saiu e ele entrou. Mais nada. Sabe, não tem um trabalho novo, não tem uma novidade. Na seleção a gente vê, tô aqui pro lado. Sabe, tem gente que defende, passa pano. Muito cedo para demitir, cedo do caramba, rapaz. É demitir agora, porque lá na frente o Cruzeiro vai tomar fé, não vai a lugar nenhum. Suou tanto para chegar a Libertadores, o cara destruiu o trabalho do Jardim em 6 jogos. Felipe Obama, fora Tite, ninguém aguenta mais essas suas leréias, vão afundar com ele. É isso aí, vai afundar mesmo. Aí, ó. Entrou o nosso Regis Souto aí, né? Que tem sempre as suas opiniões ponderadas. Ô, Regis,
Boa tarde, tudo bem com você? Eu queria saber de você o seguinte: deixa o Regis ajeitar, tá ajeitando ali a casa, né, para a gente bater um papo e entender, né, a posição do Regis em relação ao pseudo-treinador Tite. Uma vergonha. Quando ele estiver no ponto aí, você põe na tela aí, Rodrigão. Sabe? Uma vergonha que nós vimos ontem. Repito, o Cruzeiro ganhar do Botafogo ou perder do Botafogo é super normal. Não tomar de 4-0. Isso aí ninguém aceita, não. Adilson Santos, concordo com você. Tite nunca foi treinador. Gente, enganador, encantador de serpente, como todo mundo dizia quando ele estava na seleção brasileira, com esse discursinho dele. Comissão técnica fraca, esse Maracedião, péssimo preparador físico. O filho do Tite nunca foi auxiliar de nada. Auxiliar técnico, dando instrução à beira do campo. Um cara que não tem história nem histórico para isso. Trabalhou onde? Jogou onde? Chupou laranja com quem? Sabe? Tem a Gazeira. Tite é fraco. Estava aposentado e o Pedrinho foi buscar. Estava aposentado. Ninguém quis. Estou tratando da minha saúde mental. Que saúde mental? Ninguém quis, foi oferecido lá na Europa inteira, ninguém quis. O empresário dele rodou a Europa oferecendo ele, ninguém quis. Fora Tite não dá mais. Marcos Vieira é a frase da torcida. A Máfia Azul soltou um comunicado. Sabe? Ninguém aceita mais esse cara, não tem condição. Ele vai afundar o Cruzeiro, estou dizendo desde que veio. Afundou o Flamengo, afundou a seleção brasileira. Nenhum técnico no mundo, né? No mundo até, no mundo pode ser. Mas no Brasil teve 6 anos direto com a seleção para fazer um trabalho pífio. O Dunga sacaneou ele outro dia aí. Igor Assis Vieira fechou o elenco com a vinda do Gerson, achando que ele vai saber fazer a função de armador na ausência do Matheus Pereira. Gerson foi dinheiro jogado fora. Eu não digo que foi jogado fora, mas eu digo que ele não valia o que ele custou, 30 milhões de euros, jamais. Jamais. E outra coisa, não é cara que ganha título, cara. Não vai ganhar título. Fora Tite, traz Renato Gaúcho já. Marcos Fonseca está dizendo aqui. Não ganha, o Gerson não ganha título. Tanto é que ele saiu do Flamengo, o Flamengo ganhou tudo. Não sentiu a menor falta dele. Tem Pulgar, tem Arrascaeta, tem Jorginho. Rodrigo Martins, Tite é o pior técnico brasileiro, não sabe dar nem entrevista. Não, entrevista ele sabe dar, ele engana todo mundo. Porque o externo, porque vamos oportunizar, né? Porque o último terço do campo. Vai enganar quem? Quer me enganar, me dá bala. Tá aí o nosso Regis Souto. Boa tarde, Regis. Regis, quando o Tite foi contratado, eu avisei. É um ex-treinador em atividade, deixou terra arrasada na seleção brasileira, terra arrasada no Flamengo. Eu, se eu fosse presidente do Cruzeiro e dono, teria mandado ele embora no vestiário ontem. Porque você perder para o Botafogo, o Cruzeiro perder para o Botafogo ou ganhar, é absolutamente normal, fora de casa ou dentro de casa. O que não é normal é tomar de 4-0, praticando futebol abaixo de qualquer crítica. Boa tarde, Regis. Boa tarde, Jairci. Boa tarde a quem está nos assistindo. Ontem, Jairci, foi por terra, né? Eu acho que foi por terra, aquela tese de que o Tite tinha grandes possibilidades de fazer um bom trabalho no Cruzeiro, porque estava herdando um time pronto, um time redondinho, né? Que não precisava de muitas contratações, que estava azeitada a equipe. Era só pegar a base do trabalho do Jardim e tentar evoluir. Isso já foi por terra, JC. Já foi por terra. Né? Já são 4 jogos com time titular, apenas uma vitória, certo? E com detalhe, ontem surgiram 2 problemas que são muito graves. Primeiro, preparo físico. Você mesmo falou que domingo o Atlético poderia ter feito 3-4 no segundo tempo. Né? Ontem foi uma mudança de vinho para água no segundo tempo. Certo? Isso aí é lógico que tem o defeito lá do Tite, das modas que ele inventa, certo? Mas é um problema de preparo físico. Certo? E outra coisa, elenco curto. A diferença entre o time titular do Cruzeiro e o reserva é muito grande. Eu acho que está em início de janela ainda, é possível o clube ir ao mercado para reforçar principalmente o elenco. O time titular é muito bom, é de alto nível, creio que dá até para comparar, aí, com exceção do Flamengo, com qualquer outra equipe do país. Tem um elenco de time titular bom. Mas ontem, quem entrou em campo? Né? Quem entrou em campo ontem altera a cotação do dólar.
Você esperava que alguém que entrasse em campo ontem ia ajudar o time a reverter o resultado? Ninguém tem bola como o titular tem. Então, são 3 problemas. Primeiro, a base do Leonardo Jardim foi jogada fora. É um retrocesso. Em vez de andar algumas casinhas, o time voltou algumas casinhas, certo? Preparo físico e elenco curto. Precisa se reforçar se quiser disputar nas cabeças do brasileiro. Mas aí, Regis, ele vai quebrar o Pedrinho, porque o Pedrinho já gastou 500 milhões em contratações. Trazer mais para um técnico que não evolui, sabe? A torcida não aceita mais ele. Ontem eu fiz um programa, mais de 50 mil visualizações, a torcida toda falando, fora time, ninguém aguenta mais. O pessoal achava que era implicância minha. Eu acompanhei o cara na seleção brasileira há 6 anos. Eu via os treinamentos dele horrorosos. Ele não sabe nada de futebol. O Cruzeiro tirou um cara aposentado que tentou emprego na Europa e ninguém deu. Nenhum time pequeno europeu quis ele. Um técnico de seleção brasileira, 6 anos. Então eu acho que não tem. Vai ganhar do Betim, vai ganhar do Coritiba, vão mantê-lo e o Cruzeiro não vai a lugar nenhum, Regis. Olha, eu também não gosto do Tite. Né? Eu sempre achei o Tite muito superestimado. Mas eu acho que é pouco ainda para poder mandar embora. Sabe? É pouco tempo. Né? Eu acho que foi uma escolha que não foi a mais acertada, mas o Pedrinho teve que fazer uma escolha, porque foi uma decisão profissional do Leonardo Jardim deixar, talvez seja temporariamente, eu não sei como é que vai ser a carreira dele daqui para frente, mas o Pedrinho não poderia ter feito nada para manter o treinador estava numa decisão de vida pessoal, que ele queria dar um tempo, certo? No mercado não tinha muita gente boa. Agora, quando o Tite chegou, tinha-se essa expectativa de, porra, vai pegar um time redondinho, cara. Um time pronto, redondinho, não tem que inventar moda, não tem que inventar. Vem cá, o que o Portuga estava fazendo aí que estava dando certo? O que vocês gostavam do Portuga e tal? Eu acho que ele quis colocar a digital dele, e a digital dele, você sabe melhor do que eu, não é das melhores. E veja você, na coletiva ontem, eu não vejo coletiva dele. Aí a enquete, Tite tem que seguir no Cruzeiro? Sim, 25%, não 75%. Aí ontem ele já colocou a culpa no jogador. Porque eu deveria ter colocado esse time para jogar mais cedo. Eu quis preservar os jogadores e acabei me dando mal. Quer dizer, ele não assume. O time dele é toque para o lado e chuveirinho. É toque para o lado e chuveirinho. Sempre foi assim. Ele não conseguiu fazer a seleção brasileira. O treinador tem a prerrogativa de escolher os melhores jogadores. Ele não conseguiu fazer o Brasil jogar. Chegou no Flamengo, que tem 2 times. O time reserva do Flamengo é melhor que 16 equipes do país. Talvez não seja melhor que o Cruzeiro e nem que o Palmeiras. No mais é melhor. O time reserva. Ele foi eliminado da Libertadores. Ele ganhou o Campeonato Carioca dizendo que era o maior campeonato do mundo, mais difícil do mundo. Sabe? Então realmente ele é um cara dissimulado. Ele mente para os torcedores. E a torcida do Flamengo não suportou. Eles deram um pé na bunda dele. O Felipe Luiz assumiu e ganhou tudo. Com o mesmo time, com o mesmo grupo, Regis. E essa desculpa que os jogadores não estão preparados, hoje é uma desculpa muito esfarrapada, porque nenhum clube no Brasil entrou com um time titular nos estaduais. Perfeito. Certo. O Botafogo mesmo, que disputou ontem contra o Cruzeiro, está jogando estadual até hoje com um time mesclado, com time reserva. Ontem foi a primeira vez que o time chamado titular do Botafogo entrou em campo. Certo? Aliás, não foi ontem, não. Sábado, contra o Bangu, tinha entrado também. Mas já tem 4, 5 partidas lá no Campeonato Carioca que o Botafogo só jogou uma com o time titular. E ontem foi a segunda partida com o time titular do Botafogo. E ontem foi a 4ª do Tite com o time titular do Cruzeiro. Né? E a gente viu, o que a gente viu é um desastre, é uma mudança do vinho para a água que é impressionante. Né? É uma decepção. A torcida, essa enquete aí, 75% já quer que mande embora. Eu compreendo a torcida, mas eu acho que deve se esperar mais um pouco ainda. Certo? Eu acho que é uma grana muito alta. Você conhece mais do que eu, Jaci, como é que é esse mercado da rescisão de trabalho, rescisão de contrato. Né?
quanto que o Tite vai ganhar com a rescisão de contrato se partir a iniciativa do Cruzeiro. Né? Tem que colocar isso na balança também. Mas aí eu te pergunto, o que é melhor? Pagar uma dívida alta por uma possível rescisão ou perder os títulos que vai disputar? O Cruzeiro suou tanto para chegar à Libertadores, que é o sonho de conquistar o tricampeonato, e jogar por terra por causa de um treinador medíocre como ele? Não, o Pedrinho não acha assim. Infelizmente, eu e você, nossa opinião a respeito do Tite, em especial na imprensa brasileira, nossa opinião ela é exceção, não é a regra. Certo? Todo mundo, a maioria da imprensa brasileira, sempre supervalorizou o Tite, certo? Tanto que na Copa de 2018 ele não jogou bem, perdeu nas quartas de final para uma Bélgica, da prateleira do meio, não é prateleira de cima, certo? E foi mantido na seleção. Você estava no início do programa aí falando, as eliminatórias, ele jogou muita bola. Eliminatória e nada é a mesma coisa. O que mais me irritam, cara, é time que não compete. O que mais me irritam? Sabe, tipo bunda mole, time que fica chegando com o pezinho fofo em dividida, sabe, time que não, jogador que não mete a bunda no chão pra dar um carrinho, time que não vibra em campo. Mas que porra é essa do Cruzeiro ontem, cara? Que marmota é aquela que aconteceu ontem? Porque é o seguinte, nós não estamos falando de um time em formação, não. Exato. Nós não estamos falando de um time que tem um treinador que acabou de chegar e que fez mudanças drásticas a ponto de você apontar e dizer, peraí, mas é que ele tá tentando o quê? Outra coisa, antes do jogo, falamos aqui que a pressão... gente, peraí, tá? Deixa eu só terminar o raciocínio antes de falar, mas já tá fritando. Não tô fritando, não. Calma que eu vou chegar lá. Nós falamos antes dos jogos contra Atlético e Botafogo, nós falamos aqui e lá na TV. O Tite sofrerá uma pressão grande, e isso é natural, porque ele está pegando uma carga de um trabalho muito bem feito do Léo Jardim, que conquistou treinador, que conquistou dono do clube, conquistou torcedor, conquistou todos os funcionários do clube, conquistou todo o grupo, todo mundo corria pelo cara, então, e o cara resolveu ir embora. Então, se ele resolveu ir embora, não dá para apontar o dedo para a direção e dizer, a direção não soube manejar isso aí e mandou ele... Não, ele que quis sair. Aí, vamos lá. Chega o Tite. A gente já esperava pressão pra cima do Tite. Aí o Tite começa o trabalho, o time não começa a render, mas pior, é postura de jogador em campo. Não dá, cara. O Fabrício Bruno tá de sacanagem de pisar fofo em dividida. O Jonathan Jesus parece que a cabeça dele tá na Rússia. Irreconhecíveis. Cara, irreconhecíveis. O Matheus Pereira ontem em campo, perdido, cara, sem saber o que fazer. E o Cruzeiro ainda seguindo altamente dependente, e o Caio Jorge chega lá e brocar, né? Sem falar a desatenção. A palmolice desse time em campo ontem, já um negócio inacreditável. A vergonha, o vexame que o Cruzeiro deu e a humilhação que sofreu, gente. E o mental primeira derretido. Rodada, é isso aí. O mental derretido depois do primeiro gol. Depois do primeiro gol. Isso não pode acontecer. Ô, gente, não acontecia. Eu cheguei aqui hoje e confundi, acho que foi o Dani, não sei se foi o Guilherme que me disseram, não, esse foi o primeiro gol. O primeiro gol foi da cobrança de lateral. 5 jogadores do Cruzeiro na marcação de um jogador do Botafogo que estão fazendo fila. O Danilo cabecear na marca penal, escolher canto pra cabecear, e todo mundo olhando o Botafogo tramar. Que é isso, gente? Vocês estão de brincadeira. Sinceramente. E gostaria de ouvi-los. Um ponto importante que você falou aí a respeito de fritura, e a gente tá aqui para fazer fritura, né? Quando a gente fala a respeito do trabalho do Tite. É um trabalho inicial, pelas redes sociais eu tenho visto muitos torcedores do Cruzeiro, uma parte da torcida do Cruzeiro muito contrariada com essa situação, e eu compreendo a revolta dos torcedores. Porque quando a gente pega para fazer um paralelo, sobre o trabalho inicial do Jardim e o trabalho inicial do Tite, a gente tem que pensar da seguinte forma. O Leonardo Jardim, ele pega um time destruído,
uma terra arrasada. Posso usar terra arrasada, Valor? Totalmente. Pro trabalho do Eu diria que Fernando até uma terra Diniz. infértil. Um trabalho assim, inexistente, deixado pelo Fernando Diniz. E aí ele tem que recomeçar um trabalho, ele tem que construir tudo que ele construiu com o Cruzeiro. O Tite, ele pega um trabalho, uma casa pronta. Vamos pensar em questão de alicerce, de construção. Ele pega uma casa onde que ele tem que simplesmente fazer uma manutenção, ter um cuidado com essa casa. E nesse primeiro momento é de se assustar o que a gente tem visto do Cruzeiro. Vamos pegar só como exemplo o técnico do Botafogo. Vamos pegar o técnico do Botafogo. O Botafogo está passando por uma crise institucional, com as situações que eles têm vivido lá externamente, né, de forma externa dentro do clube, fora das quatro linhas, quando eu digo isso, e o Martim Anselmi conseguiu dar a esse time uma cara diferente daquela que a gente estava vendo com o filho do Ancelotti, o Ancelottizinho. E é apenas o terceiro jogo dele com o time titular. É apenas o terceiro jogo dele. E a gente olhar para... Aí eu fico pensando, eu devo elogiar mais o Botafogo ou criticar mais o Cruzeiro? Criticar mais o Cruzeiro. Então, mas o que a gente viu ontem do Botafogo, eu posso elogiar. Se essa mesa redonda aqui, se esse bate-papo nosso fosse no Rio de Janeiro, eu tenho certeza que as pessoas lá estão elogiando o curto tempo do Martim Anselmi, que ele tem conseguido dar uma cara para essa equipe do Botafogo. Mas quando eu falo isso, eu tô puxando a orelha também do treinador do Cruzeiro. Porque o que a gente viu na temporada passada não tem nenhum rabisco do que é feito hoje. Então é preocupante e é muito preocupante esse momento do Cruzeiro, Valuzão. É isso, Elton. Bom dia para você, bom dia a todos aqui no estúdio, bom dia a quem nos ouve. O Cruzeiro, para falar do jogo de uma maneira geral, ontem no primeiro tempo foi um primeiro tempo... Eu não vou falar que foi um bom primeiro tempo não, tá? Mas o primeiro tempo dá para você falar minimamente que existia um time dentro de campo. Existia um time dentro de campo. O Cruzeiro tem um gol, para mim, bem anulado, do Caio Jorge aos 21. O Cruzeiro sofrendo muito com bolas levantadas na sua área. Detalhe, né? O Tite começou com uma escalação que eu gostei da escalação que ele começou o jogo, das duas alterações que ele faria. Eu tinha falado aqui durante a semana que eu faria 3, né? Ficou faltando para mim o Arroio do lado. Não tiramos o Christian, não? Tiramos o Wanderson, não? Na escalação nossa. Cada um fez uma coisa e eu fiquei com o Valu no Fagner. Eu coloquei o Christian do lado do Romero, coloquei o Fagner, o Gerson e o Arroio. Né? Ele manteve o Lucas Silva. Você tirou o Lucas, né? Ontem na sua escalação. Tirei o Lucas Silva e coloquei o Arroio. Enfim, depois o Cruzeiro ali aos 40 minutos da primeira etapa, 41, o Wanderson perde perde assim, né? É uma oportunidade num cruzamento bom do Gerson de 3 dedos. Aliás, o Wanderson entrou e saiu do campo sem saber o que ele estava fazendo ontem à noite no Newton Santos. E aos 43 o Caio Jorge perde uma grande oportunidade também. Bom, o segundo tempo foi o que aconteceu na Arena a partir dos 11 no Clássico. Só que ontem o destino não foi tão agradável com o Cruzeiro e o Botafogo conseguiu converter. A gente falou, mais letal. Eu falei aqui até inclusive, não vou esquecer, os 20 minutos do Cruzeiro no Clássico, dos 22 aos 42, né? O Cruzeiro poderia ter tomado os 4 gols que tomou ontem, só que ontem tomou, porque o Botafogo realmente foi bem mais letal. E é um time que não tem nada. A gente olha para o campo e de fato tá tudo resetado neste momento. Não sei ainda em que pé o Tite, a comissão técnica, vão conseguir resgatar algo do que foi criado. É uma derrota humilhante. O Cruzeiro deu um vexame, é uma derrota vergonhosa, a maior derrota, né, desta primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro não perdia por 4 gols de diferença desde 3 de novembro de 2012, quando foi goleado pelo Santos de Neymar, aquele jogo do Independência, o jogo das Palmas. Para mim seria muito simples colocar toda a responsabilidade no técnico Tite. Eu não vou fazer isso porque eu acho que é olhar o futebol de uma maneira muito simplista. Das coisas que eu posso apontar do Tite, ele já admitiu ter errado o planejamento com relação ao início, né, que deveria ter utilizado mais os jogadores pela questão do ritmo. O Tite continua insistindo com a saída com 2 zagueiros e um lateral. Cruzeiro,
Para mim não vai virar dessa forma por conta da característica dos zagueiros. Muitos dos passes errados do Fabrício Bruno é porque o Fabrício Bruno tem várias valências, mas a saída de bola não é uma delas. Se ele tivesse essa capacidade, ele não teria ido para o banco no Flamengo, para o Léo Pereira e para o Léo Ortiz. O Tite continua insistindo, aí é uma coisa que está na conta dele, com essa saída, 2 zagueiros e um lateral. O Cruzeiro é um time que estava muito condicionado a sair com um volante entre os zagueiros. Eu acho que não seria feio para o Tite, quem sabe, repensar esse tipo de saída. A gente viu ontem no primeiro tempo, quando teve algo parecido com o time, né? A dificuldade que o Cruzeiro tem de fazer essa transição. E era um dos pontos fortes que essa equipe conservava. Isso não existe mais. A pressão do Cruzeiro é muito mal feita. Os jogadores correm para frente. Você correr para frente é diferente de você fazer uma pressão coordenada. E isso acaba gerando espaço entre Matheus Pereira, Caio Jorge, Christian e Wanderson. Ontem Gerson e Wanderson. Fica um espaço muito grande para Lucas Silva, Lucas Romero, Kaique, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno e ontem Fagner. A gente passou a ver um Cruzeiro correndo atrás e correndo muito para trás, longas distâncias solitárias, como no segundo gol. Segundo gol inacreditável, como uma comissão técnica permite um time que tem 3 substituições para fazer, com um jogador a menos, bater o escanteio daquela forma. De que a comissão não mandou bater o escanteio que gerou gol? Não me convence, é uma comissão muito experiente, né, para esse tipo de situação. E aí, eu já falei aqui de algumas situações do Tite que eu enxergo, HG. Ontem para mim faltou mais convicção para colocar o Christian na vaga do Lucas Silva, porque ele substituiu o Lucas Silva novamente antes da metade do primeiro tempo. E me parece um Tite que já vai tirando camadas desse elenco, tá? Ele falou de vamos ver a personalidade do elenco para reagir. Ele começou com William e Christian no banco. Me parece que aquele discurso do Tite de maior respeito, ele não estou falando que ele está desrespeitando o elenco, mas sabe, aquelas camadas, me parece que o Tite está bem propenso a deixar isso de lado. Os jogadores não estão dando nenhum tipo de resposta. Aí é a parte que eu coloco também. Os jogadores são, aliás, no dia de ontem, HG, eu coloco até o departamento de futebol, a diretoria do Cruzeiro como um todo, porque eu não estou falando que foi isso. Para mim, é inadmissível um jogador entrar em campo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro com a situação que o Kaique entrou ontem, tá? Ele não foi o principal alvo da derrota, mas eu estou falando o seguinte, o Cruzeiro hoje, alguém precisa de falar dentro do Cruzeiro para o torcedor, porque ontem apenas o Tite falou, o Pedro Júnior estava no Nilton Santos, o Spindel também estava por lá. Vejamos se a venda do Kaique será concretizada hoje. Reunião acontece, inclusive, agora pela manhã ou à tarde, Guilherme? Não sabemos se agora pela manhã ou à tarde, do pai do Kaique com o Cruzeiro e tal. Possivelmente já para uma decisão final. E para finalizar, o Cruzeiro, ele demonstra que não é um elenco. Este elenco não é vencedor no Cruzeiro. Tem jogadores que já venceram pelo próprio Cruzeiro, como o Lucas Silva e o Lucas Romero. Tem o Cássio que venceu no Corinthians. Tem o Fagner que venceu no Corinthians e o Gerson que venceu no Flamengo e o Fabrício Bruno. Mas aqui no Cruzeiro não é um elenco vencedor. Um elenco vencedor, HG, ele também fala ao seu torcedor, depois de duras derrotas, depois de derrotas vergonhosas, vexatórias e humilhantes como a de ontem. Ninguém falou na zona mista. Então, até nesse aspecto, esses jogadores mostram que ainda não estão prontos para serem vencedores no Cruzeiro. Virtual Autopeças é a maior do Brasil, atende as maiores frotas do Brasil. E aí eu estou falando das grandes locadoras do país que compram da Virtual Autopeças, exatamente porque temos o maior centro de distribuição e por isso temos o maior volume de vendas. As grandes frotas, principalmente aqui de Belo Horizonte, das mineradoras, das grandes empresas, então Belo Horizonte, região metropolitana e o interior, todo mundo compra da Virtual Autopeças. Então se você tá ligado com a gente, precisa de peça para o seu carro, utilitário ou de passeio, coloque no seu telefone, na sua agenda, o número da Virtual, 34180705.
3418-0705. Isso é Virtual Autopeças. Precisou de peças, não tem que fazer pesquisa no Google, não. Vá direto a quem tem no estoque. 3418-0705. Falei de Virtual Autopeças. Ô Galante, pelo que você conhece do Tite, pelo que a gente conhece do Tite, tá desenhado um Cruzeiro daqui a... não sei se já no final de semana, porque o Cruzeiro precisa ganhar pelo Campeonato Estadual, embora não seja prioridade. Mas a gente sabe que a pressão também, ela tá no Campeonato Estadual. Tá desenhado um Cruzeiro mais pragmático, que é aquele Cruzeiro que o Tite, aliás, que é aquele estilo que o Tite sabe trabalhar daqui a pouco? Bom dia, senhores. Assim, tá, o microfone tá desligado. Aí, abriu. Agora sim. Bom dia, senhores, bom dia a todos. Olha só, é engraçado a gente vir aqui, né, tão pouco tempo depois que termina o Campeonato Brasileiro, e o mesmo time do Cruzeiro praticamente estava em campo ontem, né, exceção do Gerson que entrou. E a gente vê um futebol tão diferente, né? Ninguém fala que era o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, que em vários momentos encantou o torcedor e criou até uma expectativa que o time poderia chegar até o título brasileiro, né? Como pode haver uma mudança? E aí, quando o Tite foi anunciado, há umas 2 semanas para trás, lá nos Donos da Bola, eu comentei. Meu único medo é o Tite poder estragar esse time do Cruzeiro com algumas concepções que ele tem. Mas todo mundo foi unânime em dizer que ele daria prosseguimento... Mas você acha que o culpado é o Tite? Calma, vou chegar lá. Aí todo mundo falou que ele daria prosseguimento ao estilo do Jardim, que seria uma transição até tranquila pela maneira com que ele pensa. Cara, não foi nada do Jardim ontem. O time do Cruzeiro é totalmente diferente do que é o Jardim. Não só ontem. Eu acho que nesses jogos até agora, nada que a gente viu... Cara, ele conseguiu fazer com que o Fabrício Bruno... Cara, o primeiro tempo contra o Atlético não foi ruim, não. Não quer dizer que... Mas eu não tô falando de ser ruim. Eu tô falando de ser como era o time do Jardim, que ele tinha muito mais controle de bola, ele era um time que tinha muito mais imposição em campo. Cara, o Fabrício Bruno, que tá disputando uma vaga pra Copa do Mundo... Muito mal. Muito mal. Mas pior batida dele com a camisa do Cruzeiro. Como o cara pode ficar tão mal assim de um dia pro outro? Eu acho que... Aí a gente fala naquele negócio do percentual do treinador, né? Cara, ele não tá conseguindo tirar agora o que esses jogadores podem entregar, mas eles já mostraram o que eles podem entregar. Aí entra a coisa, mas aí eles teriam que jogar automático, não? Porque eles mostraram isso tudo ano passado. Não, mas é porque aí eles estão tentando fazer algo que o Tite tá pedindo, que talvez não seja algo que eles que seja o melhor que eles podem fazer. Então o treinador é mais de 30%? Eu acho que hoje, por exemplo, falou bem, eu acho que os jogadores têm um percentual, tem na hora que você vira e fala assim... erram passes fáceis, uma displicência, uma falta de entrega em alguns momentos, dá carrinho. O primeiro gol, você tem que jogar esse cara na lateral na hora que ele passa no meio de 5. Alguém tem que chegar jogando ele na lateral. Mata então, isso é problema dos jogadores. Agora, na hora que você vê... Postura é problema do jogador. Agora na hora que você vê o time foi o que faltou ontem. Não encaixar, sendo que ele já tinha um encaixe, pra mim é o treinador. Porque esse time já tava no automático, entendeu? Era no automático. Peraí. Deixa eu só dizer uma coisa aqui. Vamos lá. Eu tô achando que vocês estão tratando o 4-0 com muita naturalidade. Desde 2012. Sinal da alerta, desde 2012. Mas... Desde 2012 que o Cruzeiro não sofria 4 gols. E vocês estão aqui rebolando no estúdio que nem o Cruzeiro rebolou em campo ontem. Peraí, gente. Os caras... Peraí, o Valu já falou vergonha, vexame, já foi usado todas as palavras. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês aqui. Vamos lá. Os caras querem o quê? Os caras querem salário em dia? Toma. Os caras querem estrutura? Toma. Os caras querem investimento? Toma. Os caras querem a melhor equipe médica, que foi inclusive destaque ano... Toma. Que é um aspecto de fisiologia de ponta. Hoje a estrutura do Cruzeiro, quem conhece é que me disse. Eu não conheço, nunca fui no Palmeiras. Que é melhor que a do Palmeiras. Você quer um investimento que foi feito? Você quer tudo entregar? Você quer a manutenção do Caio Jorge? O não pro Flamengo, os nãos pro Flamengo? Toma. Você quer a renovação com o Matheus Pereira e o aumento de salário? Toma. Você quer tudo que pôde ser feito, foi feito. Aí o time entra em campo rebolando. HG, eu só não vou me exaltar no tom de voz, porque não tem necessidade. Eu usei humilhação, vexame e vergonha. Mas eu cobrei. Parece que vocês não estão nem aí. Parece que foi natural tomar 4. Eu cobrei jogadores... Técnico Tite, toda a diretoria de futebol do Cruzeiro, do Pedro Lourenço ao Spindel. Não sei mais o que você quer, assim, que seja de... Deixa eu perguntar Cruzeiro uma coisa. está em crise. Até o Bruno Spindel teve culpa ontem nos 4-0? Óbvio que tem. Para com isso, Valor. Óbvio que tem. Ele não pode deixar um jogador... Com isso. Ele não pode deixar um jogador que está na situação do Kaique... O Cruzeiro não pode entrar em campo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro com um jogador na situação que entrou o Kaique.
Isso é minha opinião. A sua Tá, opinião, exatamente. a sua opinião eu respeito. Agora deixa eu fazer Essa é a minha opinião. Valor, deixa eu te E fazer o uma Cruzeiro pergunta. está em crise, HG. Hoje é Peraí, dia... Na segunda-feira não tava. peraí. Na Você brigou segunda-feira não comigo dava. anteontem? Você Breno. brigou comigo É, anteontem? porque as coisas- Não, porque não. deixa eu te explicar. É porque- Ontem teve um eu jogo sei, 4x0. Não mas sei eu se quero você dizer o tá seguinte, Valor. informado. Mas mudou, É porque já, mudou assim do já dia pro tava, outro? já tava É estreia no demonstrando as Campeonato coisas. Brasileiro, tá bom. Você podia achar que tava em crise. Então, se fosse 2x0 só ontem, não ia ser crise. Ô, Breno, Você acha isso? quem gosta Sério? Não, de brincar sério. aqui, Não, que ninguém pôs tá nariz de brincando, não. palhaço já é você. Eu Não, faço jornalismo ô, sério, Valor, tá não, bom? não é isso então, não. Aí você tá isso não, ensinando eu pessoal. sou- peraí, pessoal. Eu tô falando de jornalismo sério. Não precisa de gritar, não, peraí. Abaixa Abaixa o seu tom pra abaixa o seu tom Que eu pra não falar tô fazendo comigo. jornalismo sério, Abaixa o não. seu Peraí. tom pra falar Porque comigo. aqui, não é questão Abaixa por o eu seu ser tom pra atleticano falar que eu não comigo. posso falar Tá o que eu bom? Você penso. abaixa o seu tom pra falar comigo. não tem isso. Abaixa o seu tom Não, pra não, falar não, Sem ataque não é comigo. jornalismo pessoal. sério? Sem ataque Beleza? pessoal. Não, Sem para ataque isso. pessoal. Tem ordem nesse negócio aqui. Não. Vocês estão pensando que isso aqui é o quê? Não. A minha Sem opinião é ataque jornalismo. pessoal. Quer dizer que eu tenho Nós opinião contrária, Nós não é estamos jornalismo tratando aqui sério? de futebol. Não. Que isso? Tem que ter ordem nesse Não. negócio aqui. Sem essa de ataque Não, pessoal. não. Nós estamos falando de futebol. Então vocês mirem no futebol. Porque quando perder o respeito nisso aqui, acabou esse troço aqui. Encerramos por aqui mais um giro de notícias Arnaldo o Raiz, trazendo as informações mais atualizadas do dia a dia, com clareza e responsabilidade. Se você gostou do nosso conteúdo e quer continuar acompanhando tudo que acontece com o Cruzeiro, dentro e fora de campo aqui no nosso canal Chinas o Raiz, já não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. Tamo junto e até a próxima. Fui!